Disputa acirrada entre ex-aliados. É uma reportagem do dia 10 de julho de 2024. Aqui diz o seguinte, vamos lá. 2 ex-aliados que iniciaram a carreira e cresceram no mesmo grupo político vão disputar voto a voto a eleição para prefeito de Linhares. Ao menos é isso que projeta a pesquisa do Instituto Futura Inteligência, em parceria com a Rede Vitória no projeto 100% Cidade. O levantamento mostrou que o atual prefeito Bruno Marianelli, republicanos, e o atual deputado estadual Lucas Escaramuça, Podemos, estão empatados tecnicamente dentro da margem de erro, que é de 4,9 percentuais para mais ou para menos. Eles revezam na liderança dependendo do cenário. No espontâneo, Bruno está à frente, com diferença inferior a 1% com relação a Lucas. No cenário estimulado, a posição se inverte e Lucas lidera com uma diferença de quase 5 pontos percentuais. O limite de erro, na verdade, o limite de erro é de 4 pontos, né? De um para o outro. Quase 5 pontos com relação a Bruno. Bruno e Lucas, os dois, Bruno Marianelli e Lucas Escaramuça, eles vieram da mesma escola, né? Eles foram aliados, amigos, apadrinhados politicamente pelo ex-prefeito e ex-deputado Guerino Luiz Anon, hoje do PSD. Lucas já foi advogado e secretário municipal de Guerino. Lucas era visto como um sucessor natural do ex-prefeito, até que houve um desentendimento nas eleições de 2018, que fez o deputado romper com o grupo de Guerino. Segundo aqui informa, ele teria trocado de partido do PSDB para o MDB, a pedido de Guerino, o que na visão de Lucas teria sido decisivo para que perdesse a disputa por uma cadeira na Assembleia Legislativa daquele ano, 2018, né? Bom, depois desse episódio, em que passou a culpar Guerino pela sua derrota, os dois se afastaram e se posicionaram em lados opostos. Lucas acabou lançando candidatura contra o ex-líder em 2020, ficou em segundo lugar com 29,1% dos votos contra Guerino, que foi eleito com 54%, tendo Bruno como vice, o atual prefeito hoje. Já Bruno Marianelli, o atual prefeito da cidade hoje, assumiu a prefeitura em 2022, quando, na época, o atual prefeito Guerino renunciou ao mandato para disputar o cargo de governo do estado. A missão do prefeito agora é manter o mesmo grupo político no poder. Os números das pesquisas mostram que a disputa será acirrada. Bruno tem apoio do padrinho político Guerino, Bruno Marianelli, da máquina pública e dos partidos PSD, DC, PP, Novo, MDB. Já Lucas é apoiado pelo PSB, que é o partido do governador, Renato Casagrande, e também por PSDB, União Brasil, SD e pelo PRD. Aí tem uma situação, não muito bem explicada. O ex-prefeito e o ex-deputado federal José Carlos Elias, que hoje talvez pode vir pelo PT, também pontua muito bem na pesquisa. No cenário espontâneo, José Carlos Elias aparece em terceiro lugar e é lembrado por 8,3% dos entrevistados. Já no cenário estimulado, aparece em segundo lugar com 24%, empatado dentro da margem de erro com Lucas. Bruno fica em terceiro lugar nessa entrada de uma possível candidatura do ex-prefeito, ex-deputado José Carlos Elias. Em uma pré-candidatura competitiva que pode embolar o jogo e jogar água fria no favoritismo da dupla Bruno e Lucas. É o que pode acontecer se o José Carlos Elias vier como prefeito, como candidato, porque o José Carlos Elias já tem experiência como prefeito, acho que foram dois mandatos, eu não me recordo. Porém, o José Carlos Elias tem pendências na justiça. José Carlos Elias tem pendência na justiça eleitoral e está inelegível por conta de condenações em atos referentes a seus mandatos anteriores. Em consulta feita ao site do TSE, na noite do dia 9, o ex-prefeito aparece com suspensão dos direitos políticos por improbidade administrativa, não podendo votar ou regularizar a situação eleitoral enquanto durar o impedimento. Quer dizer, ele se encontra impedido. Embora o pré-candidato e o PT confiem que a situação possa ser revertida, hoje não há garantia de que ele possa disputar. Ou, caso dispute e vença, se poderia assumir o mandato de prefeito e levá-lo até o final. Ele pode assumir a candidatura, mas pode perder a condição de assumir a prefeitura, né? A questão é que ele tem, o Zé Carlos, ele tem um grande capital político, daqueles de fazer a diferença e ser determinante na eleição. Não é à toa que tem pré-candidato acompanhando de perto o desfecho da situação
de Zé Carlos Elias, se aproximando para herdar o voto dos órfãos do ex-prefeito, caso ele não dispute. A grande incógnita é quem Elias apoiaria e se conseguiria transferir seus votos para o escolhido. E Luiz Durão? Bom, o ex-deputado Luiz Durão, PDT, através do levantamento, naquele mês, também aparece pontuando com 11,5% das intenções de votos dos eleitores. Durão, que também é ex-prefeito do município, tem sido incentivado pelo seu partido para disputar, mas não houve por parte dele nenhuma manifestação pública sobre a candidatura. Embora tenha um capital político também considerável, que faria diferença numa disputa acirrada como a que promete ser em Linhares, Luiz Durão lidera o ranking da rejeição. Luiz Durão, ele tem uma rejeição muito grande, com 44%. A rejeição é o voto vamos dizer que não é bem convicto, e acaba estabelecendo um teto para o crescimento do candidato. É bem prejudicial a rejeição. Nos bastidores, Lucas Escaramuça estaria próximo de Durão, tentando uma aliança partidária e o apoio do ex-deputado na disputa, algo que precisa ser considerado, levando-se em conta o índice de resistência demonstrado no cenário de rejeição ao ex-deputado. Maurinho Rossoni, ele aparece aqui com apoio de Bolsonaro, porque o Maurinho, ele é do PL, né? Mas vamos continuar aqui. A campanha de Lucas vai precisar escolher se vale mais a pena lutar pelos 11% da intenção de votos ou se desviar dos 44% de rejeição de Luiz Durão. São dilemas da política, né, meus irmãos? Também está no jogo o pré-candidato a prefeito pelo PL, Maurinho Rossoni, que aparece no levantamento com 1,3% das intenções de voto, com uma rejeição na casa dos 13%. Agora nós vamos ver aqui diz o seguinte: se a eleição para prefeito de Linhares fosse hoje, a pesquisa aqui diz o seguinte: Bruno Marianelli, do Partido Republicano, apoiado pelo ex-prefeito Guerino Zanon, aparece com 16,7%. Lucas Escaramuça, do Podemos, ele aparece com 15,9%. Numa possível candidatura de José Carlos Elias, aparece aqui nessa pesquisa espontânea com 8,3%. Maurinho Rossoni, do PL, aparece aqui na pesquisa com 1,3%. Luiz Durão, PDT, que eu creio que não vai ser candidato, pelas informações que eu acabei colhendo aí nos últimos dias, ele não é candidato. Ele não é candidato, Luiz Durão. Ele talvez vai apoiar alguém, mas ninguém sabe quem ele vai apoiar. Ele não mencionou ninguém. E aqui, brancos e nulos e indecisos gira em torno de 4,6%. A quantidade de pessoas que não responderam e não deram nenhuma resposta são 45%. Então, existe esse quantitativo de votos de 45,9%, quase, vamos botar aí, 46% dos eleitores linharenses, eles não demonstraram ainda interesse pela política, né? Pelo cenário político. Uma vez que a política hoje é completamente diferente. São candidatos novos, Bruno Marianelli, Lucas Escaramuça e Maurinho Rossoni. E quanto a José Carlos Elias, não se tem informação se ele vai conseguir resolver o problema lá do PT sobre a sua inegibilidade, né? Sobre os seus impedimentos lá com a justiça. Então, o cenário de hoje, ele aponta para Bruno Marianelli, Lucas Escaramuça e Mauro Rossoni. É o que temos, né? Mas a pesquisa estimular para prefeito de Linhares, esses 5 nomes apresentados no cenário estimulado, Lucas Escaramuça aparece em primeiro, com 28 das intenções de voto. Em segundo lugar está José Carlos Elias, com 24. Uma pesquisa, no caso, no primeiro turno, né? Lógico, Linhares não tem segundo turno porque é uma cidade com menos de 200 mil habitantes. O atual prefeito que tomou posse em 2020, após o Guerino Zanon renunciar ao cargo, Bruno Marianelli, aparece com 23%. Lucas Escaramuça aqui, nessa pesquisa estimulada, como eu falei, aparece com 28%. José Carlos Elias está em segundo lugar com 24,1%. É o que diz a pesquisa aqui, estimulada para prefeito de Linhares. O ex-deputado Luiz Durão tem 11,5% das intenções de voto. Maurinho Rossoni foi citado por 1,3%. Ninguém, branco ou nulo, somaram 4,5%. Já os indecisos não souberam ou não responderam, totalizaram quase 8%. Agora, se a eleição para prefeito de Linhares fosse hoje, a pesquisa estimulada diz aqui: Lucas Escaramuça, 28%. José Carlos Elias, 24%. Num cenário com José Carlos Elias. Num possível cenário com José Carlos Elias. Bruno Marianelli
aparece aqui com 23,1%. Luiz Durão apareceria aqui do PDT, né, com 11%. Essa pesquisa aqui, pesquisa estimulada em Linhares, vou até passar aqui a data quando ela foi feita, né, para ninguém depois questionar. Essa pesquisa foi feita por computador, foram realizadas 400 entrevistas por telefone, assistido por computador, entre 27 de junho e 1º de julho de 2024, com eleitores de 16 anos ou mais. Mas vamos voltar aqui. Então fica aqui. A quantidade de votos que aparece de eleitores indecisos é muito grande. É muito grande. Vai ser uma disputa praticamente voto a voto, porque nessa segunda pesquisa aqui, que eu falei daqui, que Lucas Escaramuça, ele aparece em primeiro lugar, com 28%. Se fosse hoje, né, tá aqui 28%, redondo. José Carlos Elias, se viesse candidato, se for o caso dele resolver toda a situação dele lá com a justiça, ficaria com os 24%, talvez até crescesse mais. Iria embolar todo o cenário político de Linhares. Luiz Durão não vai disputar. E Maurinho Rossoni aparece aqui nessa pesquisa dessa data que eu citei, com 1,3%. Indeciso, não responderam, foram 7,4%. Pessoas que não vai votar em ninguém, vai votar em branco e nulo, chega a margem de quase 5%. A rejeição é um dado muito importante a ser levado em consideração nos cenários políticos. Na pesquisa estimulada de rejeição, José Carlos Elias, 28%. Ou melhor, para Luiz Durão, tem uma rejeição de 44%, José Carlos Elias, 28%, Bruno Marianelli, 13%, Maurinho Rossoni, 13% de rejeição, Lucas Escaramuça, 12%, e como ninguém rejeita ninguém, nenhuma rejeição, é um número de 13%. Então, esses votos de 13%, esse que rejeitam a todo, vamos fazer uma somatória de 13% com mais 2, vamos botar aqui, já deu 15, 16%, com mais 5 de não responderam. Então tem uma casa de mais ou menos 20% de votos que tem que ser, na campanha tem que ser trabalhado bem, ser feito um trabalho corpo a corpo. Os candidatos vão ter que se empenhar muito, porque na verdade Linhares está vivendo hoje um cenário político muito diferente, em que os candidatos, qualquer candidato hoje em Linhares, eles têm chances claríssimas de serem eleitos. Por exemplo, quem está numa posição confortável, de repente pode acontecer algum fato novo e tudo isso aqui pode mudar. São pesquisas que não são definitivas. No período de eleições, como você se informa sobre os candidatos? As pessoas ainda assistem muito televisão, né? Televisão ainda está... o povo de Linhares ainda não está muito ligado assim em mídia, né? Streaming. Pela TV, que as pessoas... eles se informam sobre os candidatos. Conversas com amigos e familiares, 21%. Redes sociais está na casa de 20%. Site de notícias na internet, 12%. Então, na verdade, rádio praticamente quase ninguém mais ouve, né? 2,6%. Jornal, 1,7%. Então, continua aqui a televisão sendo o maior veículo de comunicação ainda em Linhares. E as conversas com os amigos em segundo lugar. E as redes sociais, site de notícia e internet. Mas nós, com esse stream aqui, a gente vai tentar manter todos informados sobre esses fatos. O método da pesquisa, foram realizadas 400 entrevistas por telefone, assistido por computador entre 27 de junho, como eu falei, e dia 1º de julho de 2024, com eleitores de 16 ou mais. A pesquisa tem margem de erro de 4,9 para mais ou para menos. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral sobre o número ES 08076/2024. Eleições 2024. Então, é isso que nós temos. Então, eu penso, na minha opinião, que agora que está praticamente feito aí as escolhas dos candidatos, dos vices, né? Eu vejo um cenário hoje totalmente aberto para que a cidade possa escolher um novo prefeito. Vamos dizer assim, deixa eu falar aqui para essa câmera aqui. O caminho, ele é muito longo para percorrer, a eleição ainda está um pouco longe, dá tempo de investir nesse trabalho, né? E os prefeitos os candidatos têm que se empenharem, têm que se empenhar muito, mas muito mesmo. Senão, vão ficar pelo caminho. Se não se dedicar ao trabalho, se ficarem tímidos. Lógico que existe a questão dos apoios, né? Os candidatos têm que procurar se aliar a mais pessoas,
pessoas para visitar os locais das regiões rurais de Linhares, tipo Japira, São Rafael, aquela região ali das Palminhas, né? Povoação, Regência, até ali naquelas regiões de próximo a Uruçuquara, Barra Seca. São locais que têm poucos votos, mas já tivemos no passado uma política que teve uma diferença aí, acho que foi de 300 ou 400 votos, que definiu uma política. Então, essa busca pelo voto, ela vai ser importante para cada candidato. Se achar, estou estabilizado, eu vou controlar, eu penso o seguinte: todos terão que trabalhar muito, se dedicar muito à política, ao trabalho para conquistar o eleitor. De certa forma, o eleitor, ele se encontra desacreditado com a atual política nacional, né? As coisas não estão bem, a economia não está bem, e tem que saber com quem que você vai estar aliado. Se você é de centro, direita, você é de esquerda, ou você é de extrema direita, de extrema esquerda. E também tem a questão do fundão partidário, né, que vai vir para alimentar toda essa conjuntura da política atual. Porque sem dinheiro ninguém faz política, não. Sem dinheiro não tem como você contratar pessoas, cabos eleitorais, imprimir santinho, fazer propaganda, investir na mídia. Infelizmente, né, gente, tem que entender que sem dinheiro não se tem festa, né? Não se faz festa sem dinheiro. Forte abraço, beijo no coração de todos, Deus abençoe.